Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Open Mind Talks. Hoje eu estou trazendo aqui a Priscila Neves, uma conterrânea lá de Belo Horizonte, mas que já está morando aqui em São Paulo. Ela é diretora de RH AFIP, Medicina Diagnóstica. Ela vai contar aqui um pouco da sua jornada em recursos humanos, na área de saúde e como está sendo para ela essa mudança, né, de uma mineira para São Paulo, toda a questão cultural. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, apresentando mais um episódio do Open Mind Talks. Nós já estamos aí próximos ao fim do ano, né? Esse ano passou muito rápido, voou, e nessa mesa aqui estiveram comigo vários diretores, diretoras, presidentes, empresários, contando a sua vida. E eu posso confessar para vocês aí que para mim foi um MBA. Eu aprendi muito conversando com os membros do Open Mind aqui, que vieram aqui em São Bernardo do Campo contar a sua trajetória de sucesso e falar sobre os principais temas aí da economia. Então eu sou um privilegiado. Eu tenho hoje mais de 1.200 aliados, diretores e presidentes de grandes empresas que fazem parte dessa poderosa rede de networking que se chama Open Mind Brasil. O que nos diferencia é exatamente o propósito. Nós temos um propósito claro: reunir líderes da cadeia produtiva para poder se ajudar, né? E cada vez mais o mundo precisa disso, né? O mundo precisa disso para gerar empregos, para poder fazer negócios, movimentar a economia e também para poder inovar. Afinal de contas, de onde vem a inovação? Existe até aquela frase clichê, né? Falar, você não vai querer inventar a roda. E realmente, algumas vezes a gente vai ali na inovação profunda, né? Mas na maioria das vezes a inovação é você olhar para o lado e ver o que está acontecendo ao seu redor, né? É tirar a cabeça um pouco para fora da sua rotina ali que você está mergulhado e entender as mudanças que estão acontecendo no mercado e implantá-las na sua organização para que ela gere mais resultado. E é isso que acontece dentro do Open Mind. As pessoas estão dispostas a trocar, estão dispostas a se ajudar. Isso cada vez mais é desafiador, né? Porque pós-pandemia o mundo se isolou bastante. Não apenas pelo vírus, né? Pelo Covid, mas também por políticas, né? De home office, onde as pessoas perderam muitas vezes essa habilidade de tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho junto, bater um papo e discutir aí as dores. E as dores que a gente sabe que tem a ver com o seu crachá, mas muitas vezes tem a ver com você mesmo, né, com o seu CPF, com os desafios que você enfrenta na sua vida. Então, fazer networking também é uma forma de você manter a sua saúde mental. Terapia não é você conversar com uma outra pessoa sobre os seus problemas, ter com quem compartilhar isso. Nós, executivos, muitas vezes somos solitários na nossa cadeira. Não temos com quem compartilhar as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas paixões, né? Pensando aí num futuro, pensando em aonde a gente quer estar daqui a 10 anos. Então, o ambiente é propício para isso, de pessoas de alto nível dispostas a se ajudar. E cada vez mais brasileiros vêm se acostumando e vêm sentindo a necessidade de você ter esse ambiente como o que construímos aqui no Open Mind. Agora, estamos aí batendo as portas de 2026, nós vamos completar 6 anos dessa jornada de conexão, dessa jornada de compartilhamento, dessa jornada de oportunidades. Aqui, dentro do Open Mind, negócios foram feitos, empregos foram gerados, pessoas fizeram transição de carreira e, principalmente, ideias surgiram, né? É uma ebulição de ideias. E essa é a provocação. Eu imagino que você também, dentro da sua organização, passou aí por um momento agora, no final do ano, de avaliação de feedback, né? Ou você fez uma avaliação com seus colaboradores. Quantas vezes a palavra relacionamento com o mercado ou
comunicação eficiente apareceu nessas avaliações. Agora, como desenvolver isso? Aqui no Open Mind, nós desenvolvemos líderes que sabem se relacionar externa e internamente, que sabem se comunicar sem tremer numa mesa, por exemplo, perante o conselho, perante um comitê. Porque aqui nós temos dinâmicas todos os dias para você aprender a se relacionar. E eu digo isso mesmo, é aprender. Muitas vezes somos especialistas em falar de negócios, mas não somos especialistas em falar de nós mesmos. E quando você fala apenas de negócio, mas você não mostra o ser humano que está por trás aí do crachá, você não engaja o seu time, você não engaja com uma ideia para o acionista da sua empresa. Então, nós queremos cada vez mais, no mundo de inteligência artificial, sermos naturais e termos mais contatos físicos também do que apenas contatos digitais. Então, pessoal, está começando mais um episódio do Open Mind Talks e eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu acredito que pensa dessa maneira também, que é a Priscila Neves. A Priscila, ela é diretora de Gente, Gestão e Cultura Organizacional da FIP Medicina Diagnóstica, um grande laboratório de análises clínicas. A Priscila é uma executiva muito experiente dentro da área de recursos humanos, também com passagens por outras organizações, né? Ficou muitos anos lá com os nossos amigos do Hermes Pardini, né? E foi de lá que a gente conheceu a Priscila e estamos aqui juntos também numa jornada de desenvolvimento de pessoas. Priscila, muito obrigado por você ter vindo aqui em São Bernardo para contar um pouco da sua história. Lúcio, é um prazer imenso estar aqui. Eu que estou muito feliz de receber esse convite, de fazer reflexões, de ampliar a nossa rede de relacionamento. Afinal, relacionamento é uma arte, né, Lúcio? Então, é um prazer enorme estar aqui hoje e fazer essa reflexão com vocês. Priscila, para a nossa audiência te conhecer um pouco mais, me responde uma pergunta. Quem é a Priscila por trás do crachá de diretora de RH? Muito legal. Priscila é uma itabirana idealista, nascida em Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Olha. Tenho muito orgulho de dizer isso, porque ali mora o meu legado, né? É dali que surgem algumas missões que meu pai colocou muito na nossa família, né? Que humildade, um bom caldo não faz mal a ninguém. Então, ser humilde e se posicionar com muito aprendizado. Então, acho que é assim que a Priscila, fora do crachá, se mostra. Morei muitos anos em Belo Horizonte, 25 anos em Belo Horizonte, e com essa missão de humildade, de desejo de aprender, de sair da zona de conforto, eu resolvi encarar o desafio de construir uma rede de relacionamento, de me fortalecer no meu papel profissional em São Paulo. Então, eu estou aqui há 1 ano e meio, ampliando a minha jornada como alguém que acredita em pessoas, como alguém que acredita na importância das pessoas para um bom negócio. Priscila, você acabou de se mudar. Acabou é relativo, né? Mas você há 1 ano e meio está aqui em São Paulo, vinda de Belo Horizonte. O que te motivou a fazer essa mudança para São Paulo, essa cidade tão agitada, de coisas tão em ebulições? Me motivou, Lúcio, pensar na minha carreira nos próximos 10, 15, 20 anos, porque eu tenho energia para muitos anos ainda. Estou com 45 anos, mas eu tenho energia aí para um bom tempo da minha carreira. E eu pensei da seguinte forma: 25 anos de uma história muito bonita em Belo Horizonte, parte desses 25 anos 14 foram no Grupo Pardini, que eu tenho muito carinho, muita gratidão por essa história, mas eu entendi que era um momento de me desafiar. Seria confortável eu pensar na minha rede de relacionamento em Belo Horizonte e eu queria experimentar o que é viver no mercado de trabalho em São Paulo. E aí eu comecei a fazer um plano. E nesse plano, óbvio, estava incluída a minha família, né? Eu tenho um marido, né? Nós estamos juntos há 22 anos e eu tenho uma filha de 16 anos, a Manuela, que é um grande projeto, né? Também ter uma filha na adolescência. Então, desenhar um projeto que incluísse os meus pais, a minha irmã em Belo Horizonte, respeitando a manutenção dos nossos laços, mas cuidando da Manu,
para que ela pudesse também viver a experiência na adolescência dela, para que ela pudesse fazer uma escolha, se ela quer ficar aqui, se ela quer voltar para Belo Horizonte, enfim, mas para que ela possa entender que é possível sonhar, é possível desenhar um bom plano de vida que englobe vida pessoal, propósito e vida profissional. Eu acho que esse tripé combina muito bem. E a gente sabe que no dia a dia de um RH, a gente tem desafios como esse, que às vezes é de você mover pessoas, né, ou dar desafios em outras regiões. E eu vejo que a família se sentir bem e se sentir parte disso é fundamental, né? Qual é a importância da sua família estar aqui em São Paulo, se sentindo bem, para que você possa desenvolver o seu trabalho no laboratório AFIP? Nossa, é extremamente gratificante e é extremamente relevante, assim como o oxigênio que a gente respira todos os dias. Entender que eles estão bem, que eles construíram rede de relacionamento. Eu me lembro muito bem, no primeiro mês, que o meu marido recebeu um convite do grupo dos amigos do prédio. E ele falou, eu estou indo para um churrasco aqui no prédio. Eu falei, oi, você já está com amigos? Isso me deu uma alegria tão grande, Lúcio, porque ver a família se organizando é também entender que a gente está no caminho certo para essa adaptação acontecer. Eu acho que identidade é isso, é uma identidade que ela é individual e que ela se mistura de uma forma bonita nesse coletivo, que cada um faça isso com o seu traço. Então, o Sérgio, meu marido, no traço dele, a Manu no traço dela, e eu também. Então, isso dá um conforto, dá paz para carregar esse crachá da FIP, que eu tenho muito orgulho hoje de carregá-lo, e ir trabalhar com tranquilidade, e incentivar para que meu time, meus pares, né, minha liderança também viva esse equilíbrio. É possível cultivar as relações vivendo um grande desafio profissional. Nós temos, muitas vezes, uma visão equivocada sobre networking, né? Que é uma palavra bonita para se dizer relacionamento entre pessoas, que aquilo ali é para arrumar emprego, para vender coisas, mas relacionamento é a chave de tudo na nossa vida. Desde relações ligadas à nossa convivência em família, você se relacionando em família, e nós falamos aqui da importância para uma executiva, você se relacionar bem, a sua família se relacionar bem também aonde está vivendo, mas relações que abrem portas, né? A relação no seu condomínio, né, com o síndico do seu condomínio, com seus vizinhos, com o pessoal da escola da sua filha, né? Então a gente tem que entender que nós somos seres relacionais e que muitas vezes a tecnologia ela nos aproxima para que a gente possa se relacionar, mas se a gente não cuidar, ela nos distancia e ela nos isola apenas a uma tela. Então, um trabalho que a gente faz aqui no Open Mind é o trabalho também da reeducação, de que precisamos ter mais relacionamentos. E você agora, se mudando como executivo, saindo de um estado para o outro, você percebe a importância, por exemplo, de uma rede de apoio, não é possível? É muito importante. E, Lúcia, a gente só se relaciona bem se a gente olha para si, se a gente faz um plano de desenvolvimento que nos convoca a pensar na nossa identidade, que tem a ver com o nosso jeito de falar, nosso jeito de ser, com aquilo que eu posso oferecer nessa rede de relações. Então, é muito gratificante, porque você vai dar ao outro aquilo que de fato você tem e você vai receber dessa rede algo muito importante. Então, esse espaço que é permeável, né, que gera escuta, que gera aprendizado, vira uma grande construção. Então, isso nos dá força, energia, saúde mental, leveza, enfim, são muitos ganhos ao construir uma rede de relacionamento que te permite trabalhar com fluidez e bem-estar. Priscila, quais as lições aprendidas que você trouxe da sua bagagem de 14 anos, já no segmento de medicina diagnóstica, trabalhando numa outra organização, né? Quais as lições aprendidas que você trouxe na sua bagagem? Olha, são duas, assim, tem duas pessoas muito marcantes na minha jornada, na relação com executivos, né, do Grupo Pardini, e uma delas é você atuar de uma forma fluida, como se fosse uma luz,
Você não tenha medo dos espectros, das barreiras que você vai identificar, mas você não precisa enfrentá-las como um choque, um impasse, uma imposição, mas que você crie caminhos leves, éticos, respeitosos, que faça com que você perpasse essa barreira com leveza, mas que você passe por elas. E outra também que eu guardo muito, que não sou técnica para dizer disso, mas que é o líquido não newtoniano, que você jamais pode penetrar, né, nesse líquido com a mão, com os pés, de forma abrupta, porque você pode quebrar a mão, quebrar o pé. Mas se você fizer isso com leveza, com cuidado, você consegue esse acesso. Então, são 2 grandes aprendizados, assim, independente da técnica da imersão, porque eu aprendi muito em termos de bagagem técnica com as pessoas que eu me relacionei no Grupo Pardini, mas especialmente o ganho nas relações humanas, quando ele é feito com respeito, com escuta, com cuidado. É essa rede colaborativa que te leva a inovar. E inovar em saúde não é fácil, né? Porque você lida com exames, soluções em saúde nesse ecossistema que te leva a garantir precisão, a lidar com muitos temas que são regulatórios. Então, como fazer isso, como cuidar da jornada do paciente, como lidar com a jornada do cliente, se você não faz com que as relações sejam leves e fluidas, que haja comunicação e haja respeito, né? Então, esse tema, ele se interconecta. E é por isso que eu acredito muito que tudo isso que eu aprendi nesses desafios diários das relações me leva a dar continuidade a essa história. Priscila, eu vou te pedir licença aqui agora, que eu quero falar para a nossa audiência aqui, fazer um breve merchan, né? Porque hoje relacionamento, comunicação e benchmarking fazem parte de programas de desenvolvimento individual de grandes empresas como a própria AFIP, Vale, Ticket, dentre outras organizações que aqui, Canetas BIC, que apostam no Open Mind como ferramenta de desenvolvimento da sua liderança. Então eu queria rodar um vídeo aqui para você entender um pouco dessa jornada, como ela é construída, e já que estamos aqui na virada do ano, né, eu quero fazer aí o meu desejo de final de ano, que você também considere o Open Mind aí como uma forma de desenvolver a sua liderança para 2026. Roda aí. O Open Mind Brasil, uma rede sólida com mais de 1.200 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, apresenta agora seus serviços corporativos para compor os orçamentos de vendas, recursos humanos e marketing em 2026. Para a área de vendas, o Open Mind é muito mais do que networking. Atuamos como uma verdadeira agência de negócios, agendando reuniões estratégicas com quem sua empresa deseja, quando deseja, dentro de uma rede altamente qualificada. Isso significa produtividade comercial, funil de oportunidades ampliado e, acima de tudo, resultados concretos. E esse contato com as empresas, né, a gente poder levar os nossos serviços direcionados para empresas, o Open Mind nos ajuda bastante, né? Abrir portas para clientes dentro do Open Mind. Que uma ferramenta como o Open Mind, ela gera um brilho nos olhos das pessoas internamente, e o networking vai muito além desse tempo aqui que a gente acaba dedicando. Eu acho que o Open Mind se conecta com essa filosofia, né? E com essa ideia, nesse sentido de ter uma interação com segmentos distintos e poder falar o mercado de forma mais ampla, gera muito valor para a Luft. Para a área de recursos humanos, oferecemos o Plano de Desenvolvimento Individual da Alta Liderança, um programa contínuo de 12 meses que promove engajamento, aprendizado e trocas de alto nível entre executivos de diferentes setores. Uma solução prática para diretores de RH que buscam desenvolver, reter e inspirar seus principais talentos, conectando-os ao mercado. E tem alguns investimentos de longo prazo que a gente não deixa de fazer. Primeiro é em gente, a gente não deixa de investir em ter os melhores talentos, nos treinamentos. O Open Mind, por exemplo, aqui para a Cinti, eu coloquei 8 executivos do Open Mind, no Open Mind, porque relacionamento e networking faz parte do nosso planejamento aqui.
diferencial enorme. Inclusive, nós colocamos isso como um benefício para os executivos que nós contratamos. A gente já colocou como uma ação padrão dentro do PDI a OpenMind. A gente consegue ter trocas e ampliar o olhar e ter aprendizados muito interessantes a partir de experiências de outros segmentos. A gente teve isso já comprovado com o grupo que está participando hoje. Cada vez mais para baixo da organização. A gente passando a incentivar os nossos times e os times dos nossos times a fazer esse tipo de conexão que é super relevante. O Lúcio me perguntou para o orçamento do OpenMind, está lá para o ano que vem. A gente não tira nunca orçamento de desenvolvimento de pessoas, então isso é negociável. E para a área de marketing, o OpenMind abre espaço para exposição de marca em um calendário exclusivo de mais de 30 eventos anuais, entre almoços estratégicos, painéis e fóruns temáticos. São oportunidades únicas para posicionar sua empresa diante dos maiores decisores do Brasil, associando sua marca a conteúdos de alto nível e fortalecendo sua autoridade no mercado. OpenMind Brasil, soluções corporativas que transformam orçamentos em resultados reais. Uma rede que conecta, inspira e gera valor para vendas, pessoas e marketing. Priscila, qual a habilidade técnica você considera essencial para um RH em análises clínicas? Você que tem isso pensando em você e também por seus liderados. Olha, como a habilidade técnica, né? Como você trouxe a questão da habilidade técnica, vamos dizer que, na minha visão, são duas, tá, Lúcio? A primeira é planejamento. Né? Se você não tem uma capacidade analítica, uma capacidade de ajudar as unidades de negócio a pensar nessa estrutura que permeia todos os stakeholders, né? Fornecedor, médicos, parceiros, eu acredito que a gente não consegue estreitar a tecnologia e as necessidades de pessoas, de capital humano, para que haja uma cultura de aprendizagem. Então, traria aí essa habilidade técnica como chave no aprendizado. Mas, em termos de people skills, né, eu acredito que a mais importante é a comunicação. É a que mais aparece nas minhas necessidades, né, que envolve protagonizar, que envolve liderar, independente do cargo que você atua, você precisa ter autonomia para gerar a melhor experiência, a experiência mais encantadora. Somos 12 unidades de negócio que, se a gente não conseguir enxergar e ter escuta sobre cada um dos pontos de contato, eu não vou gerar resultado, eu não vou gerar a experiência analítica que eu quero que essas pessoas tenham em nossa experiência. Então, hoje, para mim, em termos de people skills, eu colocaria na linha de frente das nossas necessidades a comunicação. Falando aí de analytics, né? Como que o analytics está sendo usado para você para transformar aí o RH da FIP? Então, Lúcio, Analytics, em primeiro lugar, assim, o painel básico de RH, né? Você tem que gerar acesso para as lideranças tomarem decisões que permeiam o básico, né, de um turnover, de um absenteísmo, e como administrar esse quadro, mas especialmente a força de trabalho empregada, né? O workforce planning, como que as nossas lideranças vão ter a autonomia de planejar a capacidade produtiva de um centro, de um núcleo técnico operacional, onde rodamos ali mais de milhões de exames por mês, com qualidade, com precisão, com segurança. Como que eu vou fazer isso? Como é que a minha liderança vai ter essa autonomia se ela não receber os dados ali para ela conseguir analisar com profundidade, com consciência? Mas o que a gente tem feito com mais velocidade é priorizar o aprendizado. Então, o que eu tenho de nanodegree, o que eu tenho de pílulas importantes de aprendizado que possam vir e ser feitos via inteligência artificial, que geram aquele entendimento rápido dos regulatórios, de acreditações, de assegurar processos, fluxos, porque a inovação ela nos convoca a lidar melhor com os erros. Mas na medicina, na saúde, eu tenho fluxos e processos que eu tenho que garantir altíssima precisão, que o erro tem que ser o mínimo. Então, como que eu gero aprendizado para que as pessoas façam isso, garantindo a própria segurança psicológica e garantindo segurança do paciente? Então, trazer isso via tecnologia, via boas plataformas de aprendizagem, tem sido a nossa prioridade.
Priscila, até para que o pessoal aqui já conheceu sobre a sua história, né? Muitos aqui já até trabalharam com você, são colegas ou trabalham com você, mas conta para nós um pouco da AFIP, o que faz, qual a história desse laboratório de medicina diagnóstica. Nossa, eu fico muito orgulhosa de representar a AFIP para contar a história do nosso fundador, que é o Dr. Sérgio Tuffici, que é médico e ele começou com o sono, né? Então, a empresa completa o ano que vem 50 anos. Nós somos 12 unidades de negócio, mas o Instituto do Sono é a marca mundialmente reconhecida, premiada há mais de 10 anos, é referência na formação de médicos no Brasil em sono. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que essa história começa aí, né, sendo uma relação muito bonita com a Unifesp. E a partir das pesquisas vem também toda a jornada de análises clínicas. É muito gratificante ver como que isso vai tomando força, proporção, e hoje a gente poder levar exames de análises clínicas de alta qualidade, de padrão premium, como grandes players privados do Brasil, com a mesma qualidade para o SUS. Então, a gente tem uma missão, um propósito muito bonito que foi idealizado por ele, né? Foi um dos primeiros laboratórios do Brasil a fazer teste de HIV na década de 80. Então, isso traz toda aí a postura que a gente acredita que é buscar o ideal, realizar, fazer acontecer, acreditar com precisão e qualidade. E hoje a AFIP vive um momento também muito lindo, que é a transição do nosso CEO fundador, Sérgio Tuffici, que passa aí o bastão de uma forma muito especial para o atual CEO, que é o filho, que é o Sérgio Brasil Tuffici, que é médico também e tem dado aí continuidade com uma visão de negócios, de uma construção muito humanizada, e especialmente pelo seu olhar sobre cultura organizacional. Então, a gente tem feito um trabalho muito bonito na construção da próxima AFIP nos próximos 50 anos, né? Então, tem muita história para contar. Vou fazer um convite. Eu quero conversar com o Sérgio Brasil aí, conhecer um pouco da história dele. Então, já que ele está chegando aí para assumir essa cadeira importante na AFIP, Sérgio, convite para você aí para contar a sua história aqui para nós e inspirar outros executivos. Também para a Tânia, que é uma outra vice-presidente, uma pessoa que está há 36 anos na AFIP, que tem muita história para contar e faz um papel maravilhoso na relação institucional, né? E a AFIP é isso, é uma coxa de retalhos, então são desde exames de imunogenética, exames de histocompatibilidade para garantir transplantes de alta qualidade, medicina ocupacional, pesquisa clínica, check-up executivo, então um portfólio, um menu de exames aí e soluções em saúde que faz com que esse ecossistema de saúde se posicione de uma forma muito bonita, com propósito e foco nos nossos pacientes. O que significa a palavra AFIP? Ah, legal. Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa. Então, porque começa, né, exatamente de uma pesquisa que vira aí um grande sonho, que é cuidar do sono das pessoas, né? Então, a gente brinca que sonho, realmente acaba permeando aí essa sustentação do papel da saúde no Brasil. E em função disso, nasce também a nossa Dona Ciência, que é uma personagem importante para a gente incentivar também mulheres, crianças, adolescentes a pensarem na pesquisa como o futuro, né, e o sucesso da saúde. Fala um pouquinho mais aí sobre essa ligação com a medicina do sono. Como que funciona esse trabalho na AFIP? Quem não dorme bem, né, Lúcio, não tem uma qualidade de vida. Então, esse papel de fazer diagnóstico é a gente compor também não só o olhar para o sono, para a qualidade de sono, se você precisa de 5, 6 horas de sono, se você é uma pessoa matutina, vespertina, mas como que você encaixa isso no seu papel e no bem-estar. Então, essa solução de sono, ela casa com o bem-estar, e aí vem os principais exames correlacionados de polissonografia, os específicos, para que a pessoa tenha ali recursos para ela conseguir dormir bem, para ela conseguir ter menos consequências pelos gaps do sono, né? Quantos colaboradores a AFIP tem hoje? Hoje a AFIP está com 3.690 colaboradores, quase 4.000 colaboradores espalhados no Brasil, mais concentrados em São Paulo, né? Nós temos estrutura também em Jundiaí, em Santos, mas de um modo geral, 3.690 colaboradores. E dentro da sua linha estratégica para
2026, já que a gente já está quase na viradinha do ano, passou rápido, né? Muito rápido, Lúcio. A gente, Piscou esse e tempo a gente deveria tá diminuir um pouquinho aí a velocidade. É. Mas já que a gente está na beirada aí de chegar a 2026, qual a importância que você está dando para o seu planejamento de 2023 na questão de saúde mental? Olha, Lúcio, eu vou dizer que o planejamento para os próximos anos começou desde março. A gente não quis deixar para o segundo semestre, então nós fizemos um cronograma bem importante para os próximos 2 anos, com a conscientização das pessoas, mas especialmente com diagnóstico, com pesquisa. Inclusive, a nossa segunda onda da pesquisa termina essa semana, dia 31, exatamente para a gente ter uma visão. Quais os pilares-chave dessa questão psicossocial que impactam os nossos colaboradores? E a partir desse diagnóstico, que vai corroborar com uma prévia que foi feita o ano passado, e por isso a nossa inquietação desde março, para que a gente tenha aí as ações. Hoje nós temos algumas ações-chave de bem-estar, algumas delas inclusive publicadas em revista, onde a nossa preocupação não é olhar só para a qualidade de sono e de saúde mental dos nossos colaboradores, mas nós fizemos também pelo 2º ano consecutivo pesquisa com as famílias dos nossos colaboradores. Escutar, olha que legal, as famílias dos nossos colaboradores estão contando se de fato os nossos colaboradores estão dormindo bem, quais os comportamentos que essas pessoas têm, se há sinais de irritabilidade, enfim, o nosso olhar 360 e se relacionar com essas famílias para a gente ter aí um acesso a bem-estar. Então, nós temos um programa muito bonito que se chama Cuidando de Quem Cuida, porque dessa forma a gente oferece fisioterapia, nutrição, medicina, médico da família, auriculoterapia, massagens de um modo geral e acesso e exames de preço de custo para que as famílias possam também usufruir dos nossos exames de análises clínicas. Então eu acredito que com essa relação que vai além, né, e a gente acredita muito que o colaborador ele não está ali contribuindo de forma individual, mas que ele também permeia essa identidade profissional trazendo a sua família. A gente tem aí esse programa já há muitos anos na AFIP e a cada ano a gente quer remodelar, incrementar. Então um incremento muito importante este ano foi trazer um pouco mais da arte em parceria aí com o SENAC para que as pessoas pudessem, né, junto com suas famílias, cuidar da sua saúde mental, olhando aí para programas práticos, para autoconhecimento, para saúde, para arte. Então é um pouco disso que a gente tem feito, mas é altíssima prioridade pensar nisso. Um outro trabalho que também começou esse 2º semestre e que eu acredito que faz toda a diferença é preparar mentorias para os nossos colaboradores, não só do nível gerencial ou diretoria, mas para que as pessoas tenham espaço para falar de si, das relações, como uma maneira de enxergar o que de fato impacta a saúde mental. Por que não está legal? Porque se você não puder falar, se você não puder expressar como que a empresa apoia, né, nesse caminho. É legal porque isso tem a ver, até aqui também, Priscila, com o que a gente constrói juntos, né? O Open Mind, juntamente com você e com a AFIP, no nosso programa de desenvolvimento individual. Nós sabemos que cada vez mais os líderes estão enfrentando pressão por resultados de curto prazo e sem ter com quem conversar as suas angústias, as suas dores. E aqui a gente traz para eles, para os executivos da AFIP, um ambiente onde eles podem compartilhar, com pares, eles possam compartilhar essas dores, as suas preocupações e, de alguma maneira, fazer esse esvaziamento como em uma terapia. Como você vê esse programa do Open Mind juntamente com a AFIP gerando esse ambiente seguro onde o líder tem com quem compartilhar? Eu vejo como altíssima prioridade, Lúcio, porque é o exercício primordial de pensar
no seu autoconhecimento, na sua identidade, mas numa identidade que transita entre a empresa, o olhar para dentro e o olhar para fora. Só se sustenta e só se lança quem faz esse caminho, né? Então, por isso que desde o ano passado a gente colocou como prioridade este ano novamente, porque comunicação, protagonização, liderança, ele só vai complementar a orientação para resultados se de fato a gente não ficar em si mesmado. Esse é o perigo, né, da jornada e da carreira de uma liderança, da jornada profissional. Então, ter a parceria, ter essa rede ética valiosa da Open Mind Brasil, para nós é de altíssima prioridade para que os nossos executivos, as nossas lideranças possam se lançar nesse contínuo aprendizado. Muitas vezes você tem dentro de uma organização, Priscila, as lideranças ascendentes, né? São talentos que você vai garimpar dentro da sua empresa e desenvolver para que ele possa ocupar uma posição de liderança. Só que os soft skills exigidos deles quando estavam em nível táticos já não são mais os soft skills quando ele ocupa uma posição estratégica, né? Uma gerência geral, uma diretoria ou uma vice-presidência. E muitas vezes a comunicação eficiente e o relacionamento são os principais gaps que essa pessoa vem lá de baixo, né? Então, como desenvolver isso? Que você tenha um líder ou uma líder capaz de participar, por exemplo, de uma reunião com acionistas ou uma reunião com a vice-presidência, com a presidência da empresa e causar uma boa impressão de como está conduzindo a área da FIP. E é uma grande responsabilidade, né? Porque a FIP se torna responsável por apoiar essa pessoa a se lançar. E tem uma curva para esse se lançar, né? Porque de soft não tem nada, né, Lúcio? De soft não tem nada. Então, fazer essa jornada na companhia, numa assessoria e num respeito é muito importante para que aconteça de forma gradativa e para que ouça insights com outras pessoas e com pessoas sêniores que possam trazer esse upgrade de carreira, né? Então, a FIP, ela se preocupou em 2 sentidos, olhando para dentro, trazendo uma consultoria de desenvolvimento personalizado que pudesse falar disso nas mentorias coletivas e pudesse gerar esse insight, e a rede externa, a Open Mind Brasil, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto e lançar as pessoas para essa curva de aprendizado. Então, um plano de desenvolvimento em comunicação que sustente olhar para dentro, olhar para fora, como que eu me coloco, qual a comunicação-chave, ali quais os drivers principais, como eu sintetizo, como eu falo da minha identidade, como eu falo da identidade da empresa, é uma jornada. E essa jornada, que é uma arte, que é uma grande reflexão de olhar para si e olhar para os outros, quando ela acontece de forma bem pautada e numa rede, ela fica mais leve. E eu acho que é disso que a gente começou a falar no início da nossa conversa, que aconteça com leveza, com respeito, com afeto, com credibilidade, com consistência. Aqui no Open Mind, os executivos da FIP, bem como de todas as empresas que fazem parte desse programa, eles têm a oportunidade de se posicionar, de participar de dinâmicas, de apresentações individuais, toda semana. Se quiserem, todos os dias nós temos dinâmica. E é onde você desenvolve a comunicação e o posicionamento. Você, como uma especialista de recursos humanos, você deve participar de processos de avaliação de desempenho para possíveis promoções, né, onde a pessoa vai ascender a uma cadeira de diretoria, uma cadeira de gerência geral, onde você sabe que a pessoa tem muitas habilidades técnicas, mas ela não transparece a credibilidade de que ela vai dar conta daquele trabalho, porque ela não sabe se posicionar. Ela não está acostumada a vender as suas ideias, a vender os seus projetos. E dentro dessa linha do que a gente constrói aqui de PDI, é exatamente você proporcionar que essas pessoas treinem e se sintam confiantes e passem essa confiança para o outro lado na hora que sentar numa cadeira. Porque eu imagino que para você, como RH, você levar um candidato interno, né, para o VP ou para
o presidente avaliar e você falar, eu conheço muito bem essa pessoa porque ela se abre aqui comigo. Mas na hora que eu boto ela para falar com o presidente, ela trava, né? É a síndrome do impostor, né, Priscila? Verdade, verdade. É onde cai a energia, né, Lúcio? A pessoa, às vezes, ela tá com a ideia, ela tá com toda a estrutura na cabeça dela e principalmente de uma estrutura mais técnica. E aí falta ali um bom storytelling. E isso é possível de ser aprendido através dessa jornada. Então, a gente acredita muito, primeiro respondendo ali a sua pergunta em relação à nossa avaliação, é o 2º ano consecutivo que nós temos comunicação em primeiro lugar. Comunicação, protagonização, liderança e orientação para resultados são as nossas habilidades-chave, mas é impressionante como a comunicação ela circula o ano inteiro como uma necessidade-chave. E para nós é muito importante, né, ver que as nossas pessoas estão passando por esse desafio, seja para estar preparado para uma reunião com o presidente, com uma reunião do conselho, com os congressos. Ao longo do ano inteiro, nós temos executivos sendo os nossos speakers em congressos. Então, nesse decorrer desse primeiro ano em parceria, foi muito interessante ouvir alguns me dizendo, nossa, mas foi bom sentir um friozinho na barriga, né, na hora do shaking hands, porque quando eu estiver lá em tal situação, eu vou estar mais preparado. Então, é isso, é sobreviver com essa liberdade, com essa naturalidade, mas olhando onde estão os meus gaps, porque a propriedade técnica eu tenho, mas se não houver um bom storytelling, uma energia, um posicionamento-chave, a gente não vai conseguir se sustentar. Então, é a nossa responsabilidade como área de pessoas, trazer isso como pauta-chave para a nossa marca e entender o quanto é importante colocar como nosso plano de desenvolvimento ações nesse sentido. Pessoal, nós estamos aqui com a Priscila Neves, ela é diretora de Gente, Gestão e Cultura Organizacional da AFIP, né, que é um laboratório de análises clínicas, e ela, uma pessoa muito experiente, está vindo aqui contar a sua história. Olha só o que ela vai falar. Priscila, qual hábito você recomenda para um executivo ou executiva que quer ter um crescimento profissional acelerado? Olhar para o autoconhecimento, visualizar as suas necessidades, as suas habilidades-chave e investir no olhar para si e para fora, para dentro e para fora, né? Nada se faz sozinho. Você tem que se perguntar o tempo inteiro, eu quero ser apresentado, eu quero ser bem representado também. Então, para fazer as duas coisas como executivo, você tem que ter autoconsciência, ter um bom plano de desenvolvimento e se relacionar. Upskilling ou reskilling? Qual é, na sua visão, a prioridade? Olha, as duas não tem muito jeito, tá, Lúcio? Eu acredito que as duas precisam ter um caminho concomitante, né? O UP é um movimento contínuo, né? A nossa responsabilidade de se inquietar. Não tem jeito de aprender tudo, mas o que eu adiciono de habilidade-chave, principalmente as ligadas agora à tecnologia. No reskilling, eu traria aqui esse aprendizado, essa humildade constante de olhar para si e fortalecer aquilo que a gente tem de muito bom, que tem que olhar para aquilo que tem de muito bom nas nossas people skills e dar continuidade. Então, na sua lista de prioridades, se você puder elencar de 3 a 5 ações, porque às vezes não dá para fazer um plano de desenvolvimento com 10, 20 ações, mas que essas habilidades-chave estejam na sua prioridade, tanto para um upskilling quanto para reskilling, principalmente na comunicação. Então, já que a gente está falando de upskilling, reskilling, você está falando isso de uma forma para a nossa audiência aqui, o que mudou no seu estilo de liderança de 1 ano e meio para cá que você está na AFIP? Olha, Lúcio, principalmente autoconfiança, porque quando você vem para um mercado diferente, um estado diferente, uma cultura diferente, você fica um pouco inseguro, né? Então, como trabalhar a autoconfiança se você está numa rede que você pode entender que tem apoio, né? Que você tem a liberdade de dividir com seu colega de grupo, que você está com receio, que você não conhece uma informação. Então, nesse 1 ano, para mim, foi muito importante sentir que eu tinha uma rede de apoio para me falar assim, o básico, até a arte, onde que é que eu levo a minha família para passear. Foi muito importante quando eu ouvi isso nos meus primeiros shaking hands, né, onde um colega se disponibilizou a me passar aqui uns 10, 15, 20 tours-chave em São Paulo para eu fazer com a minha família. Legal. Foi tão lindo, foi de um afeto tão especial.
E é isso, né? Na sequência me mandou no WhatsApp livros para ler, lugares para conhecer. Então, eu acho que isso é muito marcante, né? Vinhos, a gente trocou um pouco sobre isso. Então, a autoconfiança, eu acho que os primeiros eventos, né, assim, que eu fui, que eu me senti assim, poxa, eu não conheço ninguém, eu começo, qual que é o ponto de partida? Né? Eu começo falando de quê? E aí você ser convidada para colegas, assim, tá tudo bem, né? Vamos falar disso. E dali surgiram não só trocas, como surgiram negócios. Eu tenho colegas da rede que viraram meus fornecedores em desenvolvimento, em inteligência artificial, em educação para os nossos analistas. Então é isso, é deixar fluir, e com essa fluidez surgiu aí um pouco mais de confiança e segurança para falar assim, tá, eu não sou uma mineira perdida em São Paulo, eu tenho uma rede que possa me apoiar, e isso é muito gostoso. E já que a gente está falando desse posicionamento seu como RH, como que um RH influencia nos resultados de um laboratório de alta precisão? Tem duas formas, né, Lúcio? Eu acho que primeiro é ajudar com que os nossos executivos, eu vou ser redundante na comunicação, mas eu acho que é uma habilidade-chave, porque não adianta ter uma excelente estratégia, não adianta ter a clareza das nossas, né, nos nossos 12 unidades de negócio, ter a clareza das nossas avenidas de crescimento e de sustentação. Está sendo um exercício importante passar nesse final de ano por reflexões de planejamento estratégico, mas não vai adiantar se eu não conseguir cadenciar essa comunicação e ajudar uma cultura que vem de um olhar técnico e científico, enxergar o cliente no centro, enxergar as dores e necessidades do cliente, do paciente que está lá na ponta. Então, eu como área de pessoas, como um RH atuante, de que maneira eu decodifico as necessidades do negócio, as necessidades dos clientes e pacientes, para a pessoa que está lá na ponta. Como que eu ajudo as pessoas que são técnicas, que são biomédicas, farmacêuticos, médicos, toda essa equipe maravilhosa de enfermeiros, biólogos, a entenderem a importância do cliente, do paciente nessa jornada. Então, eu só vou conseguir fazer isso se eu sustento uma boa comunicação dos meus executivos, mas se eu ajudo a cadenciar com a comunicação daquele nível, né, para as nossas pessoas. Então, um trabalho que ele é intenso, que ele é cuidadoso, que às vezes ele é árduo, porque nem sempre é romântico, mas que, de novo, para mim, ele é uma arte. Bom, pessoal, e já que a gente está falando aqui toda hora de 2026, parece que eu estou ansioso, né, para o Réveillon, para pular as 7 ondinhas, né? Mas o que eu quero falar para você é sobre como o Open Mind pode ajudar a sua organização em recursos humanos, em vendas, em marketing em 2026. Então eu quero trazer um vídeo aqui que vai contar um pouco do que a gente está fazendo e como a gente vem atuando com algumas grandes organizações do país como a FIP. Roda aí. O Open Mind Brasil, uma rede sólida com mais de 1.200 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, apresenta agora seus serviços corporativos para compor os orçamentos de vendas, recursos humanos e marketing em 2026. Para a área de vendas, o Open Mind é muito mais do que networking. Atuamos como uma verdadeira agência de negócios, agendando reuniões estratégicas com quem sua empresa deseja, quando deseja, dentro de uma rede altamente qualificada. Isso significa produtividade comercial, funil de oportunidades ampliado e, acima de tudo, resultados concretos. E esse contato com as empresas, né, a gente poder levar os nossos serviços direcionados para empresas, o Open Mind nos ajuda bastante, né? Abrir portas para clientes dentro do Open Mind. Que uma ferramenta como o Open Mind, ela gera um brilho nos olhos das pessoas internamente e o networking vai muito além desse tempo aqui que a gente acaba dedicando. Eu acho que o Open Mind se conecta com essa filosofia, né? E com essa ideia, nesse sentido de ter uma interação com segmentos distintos e poder falar o mercado de forma mais ampla, gera muito valor para a Luft. Para a área de recursos humanos, oferecemos o Plano de Desenvolvimento Individual da Alta Liderança, um programa contínuo de 12 meses que promove engajamento, aprendizado e trocas de alto nível entre executivos de diferentes setores.
uma solução prática para diretores de RH que buscam desenvolver, reter e inspirar seus principais talentos, conectando-os ao mercado. E tem alguns investimentos de longo prazo que a gente não deixa de fazer. Primeiro é em gente, a gente não deixa de investir em ter os melhores talentos, nos treinamentos. O Open Mind, por exemplo, aqui para a Cinti, eu coloquei 8 executivos do Open Mind, no Open Mind, porque relacionamento e networking faz parte do nosso planejamento aqui. Um diferencial enorme, inclusive, nós colocamos isso como um benefício para os executivos que nós contratamos. A gente já colocou como uma ação padrão dentro do PDI a Open Mind. A gente consegue ter trocas e ampliar o olhar e ter aprendizados muito interessantes a partir de experiências de outros segmentos. A gente teve isso já comprovado com o grupo que está participando hoje. Cada vez mais para baixo da organização. A gente passando a incentivar os nossos times e os times dos nossos times a fazer esse tipo de conexão que é super relevante. O Lúcio me perguntou o orçamento do Open Mind, está lá para o ano que vem. A gente não tira nunca orçamento de desenvolvimento de pessoas, então isso é negociável. E para a área de marketing, o Open Mind abre espaço para exposição de marca em um calendário exclusivo de mais de 30 eventos anuais, entre almoços estratégicos, painéis e fóruns temáticos. São oportunidades únicas para posicionar sua empresa diante dos maiores decisores do Brasil, associando sua marca a conteúdos de alto nível e fortalecendo sua autoridade no mercado. Open Mind Brasil, soluções corporativas que transformam orçamentos em resultados reais. Uma rede que conecta, inspira e gera valor para vendas, pessoas e marketing. Priscila, de que maneira você enxerga que o networking pode se tornar uma vantagem competitiva para times de alta performance? Lúcio, eu acredito que a vantagem competitiva vem da consciência de se enxergar no mundo para além, com o crachá e para além do crachá, né? Nós somos profissionais, então há uma responsabilidade do network de se fazer ativo e lançando o tempo inteiro o seu conhecimento, o seu aprendizado para o outro. Isso torna-se até uma responsabilidade de identidade, uma responsabilidade social. Quem eu sou, qual história eu conto de mim mesmo, como eu influencio pessoas. Então tem um poder, né, de identidade profissional que ela nunca está sozinha. Eu acredito muito que a identidade ela se sustenta no propósito, no olhar da minha carreira e no olhar dos meus objetivos pessoais. Então eu acredito que ela passa por alguns caminhos fluidos desse rio de construção da vida, né? Um network ele te lança para pontes importantes de construção da vida pessoal, da vida profissional, de você poder contar literalmente com alguém, né? É sobre laços, não é sobre prender alguém numa relação, mas é sobre que seja leve, que seja divertido, mas como vantagem competitiva, como que eu me diferencio no mercado? Que história eu conto de mim mesma do mercado? Eu faço isso individualmente com o meu nome e com o meu sobrenome, mas muitas vezes, neste momento, eu faço com o nome da empresa, com a identidade que eu tenho orgulho de carregar, a identidade organizacional. Mas ter consciência sobre a minha identidade pessoal e a minha identidade de carreira, ela é um fator estratégico para o plano da gente, né? O que o setor de saúde te ensinou sobre gestão de pessoas? Olha, nossa, é tão bonito, né? Porque foram tantas empresas, às vezes dentro de uma só, porque dentro do Grupo Pardini vivi inúmeras aquisições, fusões, aquisições, depois com Fleury também. Então, o mercado de saúde me ensinou, Lúcio, a importância de olhar de forma verdadeira e coerente. Que discurso eu conto dessa cultura que pensa em pessoas, que pensa em saúde, e como que eu levo isso para quem está na ponta? Porque quem depende de saúde, ou depende por uma questão preventiva, né? Que grande parte das vezes a pessoa está ali para um diagnóstico preventivo, mas ela também está ali para uma dor, para um diagnóstico que ele vai ser de uma ação reativa, de uma remediação. Então, não existe um RH, uma área de pessoas que não possa levar essa leveza
né, que não possa levar à credibilidade. Então, se eu não conseguir, né, eu respeito todos os segmentos, mas eu não estou lidando com a dureza de uma máquina. Eu estou lidando com uma jornada de um ser humano que tem uma expectativa ao entrar numa jornada de saúde e que às vezes para ele não é agradável. Né? Quem acorda no meio de uma quarta-feira, de uma quinta-feira, desejando ir fazer um exame, né? Então, olhar para isso com respeito, né? Com qualidade, com precisão, com credibilidade, né? Um exame, eu não posso receber um laudo que tem equívoco, né? Pelo contrário, que ele seja uma escolha consciente de qualidade, de precisão. Então, eu preciso olhar para esse time de um ecossistema de saúde que seja fortalecido, os hard skills e people skills dessas pessoas que vão nos representar com esse propósito, que é levar saúde de qualidade para todos os perfis das nossas 12 unidades de negócio. E por onde eu passei também vim com esse legado. De que maneira a gente se torna menos rígido, um RH que não seja processual, um RH que não seja, que não atenda às necessidades e à sensibilidade, porque a saúde ela funciona 24 horas, ela é urgente, mas ela é urgente com tecnologia, com ciência, com consistência técnica e qualidade, e com velocidade. Como que eu somo e faço uma boa convergência de tudo isso? Então, esse RH ele precisa ir a campo. Ele precisa conhecer as dores das unidades de negócio. E eu aprendi muito isso nesses meus últimos 15 anos em diversas empresas de saúde. Vá ao campo, escute as lideranças, escute as pessoas, escute quem executa aquele exame específico. Ela está sendo pressionada por quê? Né? Ela conhece, ela aprendeu como que esse exame vai chegar lá para o cliente com segurança, com qualidade, independente se ele é um público de B2B, de B2C, de B2G, mas que vai chegar com respeito, com qualidade, com credibilidade, com ciência, com embasamento médico. Ô Priscila, o que, na sua visão, mudou no RH, na área de recursos humanos, nos últimos anos? Olha, mudou, sair do padrão prescritivo de escrever políticas, de direcionar para um operacional, para ser um RH que reflete sobre o negócio, que tem clareza sobre as dores e necessidades do cliente, que saiba falar de tecnologia, que entenda as necessidades e que flexibilize, né? Que use mais o ágil, não no sentido da velocidade, mas da centricidade do cliente. Então, esse RH que nos últimos anos ele sai dali do processo, do fluxo, da rigidez, né? Então, o que eu posso adaptar para que eu garanta uma boa jornada para o meu colaborador que precisa representar esse belo propósito que a gente carrega, né? A saúde ela tem desafios cada vez maiores, né? Desafios de insumos que vêm de outros países, desafios regulatórios de ANS. Então, como que eu transformo essa rigidez, que são tantos regulatórios, numa comunicação que seja mais leve? Porque as pessoas que cuidam de outras pessoas na saúde, elas sofreram muito nos últimos anos, né, Lúcia? Especialmente no período de pandemia, que a área de saúde precisou estar muito na linha de frente. Então, agora, mais do que nunca, esse RH precisa entender quais as dores as pessoas estão passando ali, para que eu traga soluções de gestão de pessoas, que dê a elas capacidade de tomar decisão rapidamente, que faça com que a empresa seja uma empresa do aprendizado, que essa gestão do aprendizado traduza as necessidades do negócio, mas especialmente que traduza a experiência do cliente, do paciente. A gente está vivendo um mundo das distrações, né? E hoje a palavra mais perseguida dentro das organizações, inclusive aqui no Open Mind, é engajamento. O que engaja os times hoje na sua visão? Respeito, segurança psicológica, aprendizado. As pessoas querem aprender. Diversas gerações. Saber lidar com um flow de gerações é um período da vida que a gente mais lida, né, com diversas gerações no mesmo espaço físico de trabalho. Mas se não houver respeito, colaboração, fazer junto, escutar perfis diferentes, histórias diferentes, eu acredito que todas as gerações querem um pouco disso, tá, Lúcio? A gente precisa dar esse espaço e essa vazão para que haja fala e escuta,
É isso que as pessoas querem. Por isso que eu acredito muito, e outro dia eu fiz essa sutileza com muita licença poética, né? Ninguém retém ninguém, né? Às vezes me perguntam, cadê a política de retenção, né? E eu falo, olha, a gente quer trazer algo que gere engajamento. Né? Porque o engajamento é uma convergência do meu desejo e do outro desejo, do desejo da liderança, do propósito da empresa de fazer acontecer. E você só engaja alguém se você conta qual é o propósito, se você conta qual é a identidade e onde vamos chegar. E é isso que eu acredito. Aqui, para nós no Open Mind, né, a gente tem um desafio de engajar diante de um mundo de tantas distrações e muitas vezes o mundo que a gente vive de executivos, que a falta de tempo é justificativa para a gente não fazer as coisas que tem que ser feito. Então, falta de tempo é talvez a principal justificativa para uma pessoa não fazer networking. E na minha visão, o que engajam as pessoas são duas coisas. Para mim é o amor e para mim é a dor. Não de forma filosofal, né? Mas o Open Mind nasceu num momento de dor. Nós nascemos no início da pandemia. Então as pessoas estavam vivendo ali o momento mais desafiador da história da humanidade recente. E com dores, né? Dor de, inclusive, o medo da morte. E as pessoas se engajaram com esse propósito de se ajudar. Então eu entendi ali que a dor, ela engaja. A pandemia passou, mas as dores continuam. As dores da fazer negócio, da empregabilidade, as dores do crescimento, né, que as organizações estão passando. E o amor também, ele está presente no Open Mind, como, por exemplo, o amor à saúde, a uma vida saudável. Tanto é que no Open Mind nós temos uma vertical de saúde e esportes, onde as pessoas se engajam ali com hábitos saudáveis. O amor, por exemplo, o lazer, né? Há um bom momento com um vinho, né? Experimentando um vinho, você mesmo mencionou aqui. Então, a gente busca esses elementos o tempo todo dentro da rede Open Mind, o amor e a dor, para que a gente possa engajar as pessoas que menos têm tempo, que são os líderes da cadeia produtiva brasileira, e que essas pessoas têm o desafio de engajar outras pessoas. Então, é um ciclo que a gente tem que correr atrás disso daí, né? É lindo isso, né? Porque é com amor que a gente trabalha na compaixão, na parceria, na empatia, na escuta, no afeto. Sem isso, não tem humanização, né, Lúcio? É verdade. A gente vive aí vários desafios da tecnologia, mas esse é um vetor que eu tenho muita alegria de falar. Bom, qual a diferença para você entre um bom líder e um líder inspirador? Ai, uau! Um líder inspirador, para mim, é aquele que não precisa ter todas as respostas, mas que ele faz boas perguntas, ele se adapta e ele não tem medo da rejeição. Ele não se vende a esse medo do olhar do outro. Então, ele vai tomar decisões respeitosas em prol da necessidade maior, do bem comum maior, que é ou o bem da vida, do bem viver, que a gente está falando aqui de empresa de saúde, né? Que eu me preocupar, eu me inquietar, não para eu olhar só para o operacional, mas para eu me inquietar com aquele exame que pode chegar com a melhor qualidade possível nessa pessoa que depende da gente. Então, um líder inspirador é aquele que escuta, é aquele que faz boas perguntas, que nos provoca, mas que, sobretudo, que ele é capaz de se doar e aprender com o outro. Olhando para o futuro, Priscila, o que o futuro pede para os líderes de RH? Pede para os líderes de RH, Lúcio, essa capacidade de olhar para a tecnologia, de ver de que maneira eu otimizo mais os processos do negócio, mas principalmente que eu seja capaz de desenhar novos futuros, que eu acompanhe as necessidades do cliente, do mercado, junto com quem lidera o negócio, e que eu decodifique isso em cultura organizacional, em que eu passo a acreditar, em quais rituais serão chaves, né? O que eu quero que as nossas pessoas representem. Então, eu acredito que é alguém que não olhe só para o hoje e que resolva os problemas do passado de forma operacional, mas que sonhe e que é capaz de desenhar cenários futuros. Muito bom. Eu vejo também, concordo totalmente com o que você falou, e completando, eu vejo que o futuro pede para o RH desenvolver
um RH mais humano em um mundo mais automatizado, em um mundo da inteligência artificial, das interações online, no mundo do home office. Ele exige do RH, ao mesmo tempo, humanizar isso, né? Como aproximar as pessoas para que elas possam se relacionar genuinamente. Eu me refiro dentro e fora das organizações. Eu vejo muitas vezes, Priscila, conversando com outros executivos de outras áreas, de outras empresas, que se perdeu muito isso nos últimos anos, que é uma mazela que a gente carrega do home office, que a gente carrega isso da pandemia, mas que a gente tem que aprender a conectar as pessoas, conectar os líderes aos times, conectar líderes ao mercado, a clientes, mas dessa forma, da forma mais genuína que existe há milhares, milhões de anos. A gente não pode perder essa essência e automatizar tudo com inteligência artificial. Então, eu acho que isso é um grande desafio aí para os RHs. Um grande desafio, Lúcio, porque isso faz com que esse exercício de olhar para dentro, de olhar para a sua essência, com humildade, de desconstruir verdades, né, que a gente vai ao longo dos anos, ao longo das nossas histórias, a gente constrói muitas certezas. Então, desenhar futuros possíveis é falar sobre desconstruções, porque o único pilar que está presente nesse futuro possível é a incerteza e a mudança. Então, eu preciso ter habilidades que me levem a transitar bem neste lugar, né? Especialmente adaptabilidade e capacidade de recomeçar. É a nossa força e a nossa resiliência para todos os dias nos depararmos com uma página em branco. Então, se eu tenho uma página em branco na minha jornada futura, quais as habilidades são importantes que eu escreva ali coletivamente? Porque esse futuro possível também ele é coletivo, jamais ele é individual. Pessoal, mais uma vez, você que está chegando aí, estamos com a Priscila Neves, ela é diretora de RH e Cultura Organizacional da AFIP, um laboratório de análises clínicas, análises laboratoriais. A Priscila está aqui contando um pouco da sua história e a sua visão sobre recursos humanos. Se você está chegando agora, se inscreve no nosso canal, não sei se você está aí no LinkedIn, no YouTube, aí também no Spotify, porque a gente está em todos esses canais. E agora também no TikTok. Pode ir lá, nós temos o nosso canal de cortes no TikTok, procura lá Open Mind Brasil, que você vai se conectar. Nós vamos colocar aqui o link do TikTok também, para você se conectar conosco e ter alguns cortes, alguns insights, que vai servir para você compartilhar com seu líder, com seu liderado, de alguma coisa legal que você ouviu aqui, e de alguma maneira isso te motivou, né? Te inspirou. Bom, Priscila, de qual maneira você enxerga a importância do networking para uma líder de recursos humanos como você na área de saúde? Como líder de recursos humanos, eu tenho algumas respostas e mais perguntas sobre isso, Lúcio. Mas principalmente pelo fato da gente poder construir uma rede de confiança, desenvolver a autoconfiança, falar da nossa identidade e trabalhar coletivamente. Como alguém de gente e de gestão, eu acredito que a gente se provoca muito em múltiplos saberes. É muito confortável quando eu fico no meu micronúcleo. Então, quando eu amplio essa rede, eu me provoco em outros saberes. Saberes em diversos segmentos das empresas, em vários setores da própria empresa. Então, eu acredito que a responsabilidade de carreira e a responsabilidade de aprendizado mora aí, em cuidar do seu network. Priscila, qual legado você quer deixar para a FIP, né? Diante da sua passagem, né? Se a gente olhar daqui a 20 anos, igual você falou, que quer estar aqui pelos próximos 20 anos, quando você olhar para trás, qual legado você quer ter deixado? Eu quero deixar, Lúcio, um legado de uma história que é construída sem o medo da mudança, mas encarando a mudança com coragem, com respeito, com história, ética, com consideração às pessoas. Eu quero que as pessoas que passem pela FIP, que passem pelo time de pessoas, pensem que elas sempre podem fazer algo a mais para alguém que tem um propósito de cuidar da saúde de outras pessoas. E o que mais te orgulha no RH da FIP? Hoje, o que mais me orgulha no RH da FIP é a gente trazer consistência, respeito e cuidado com as pessoas. Muito bom. Priscila, você
você falou aqui em off que é a primeira vez que você está participando de um podcast. É a primeira vez. Não parece. E, inclusive, parece que as perguntas e as respostas foram combinadas, porque verdade. A naturalidade com que você está aqui posicionando e está quase que um ping-pong aqui é muito grande. Então, meus parabéns pela forma sóbria, a forma engajadora e a clareza que você está colocando nas suas ideias, que parece que você já tem o seu próprio podcast. Lúcio, mas eu devolvo com carinho, porque eu só estou nessa leveza porque eu senti aqui confiança e segurança. Eu me sinto em casa aqui. Então, obrigada por isso. Fico feliz de saber disso. Bom, Priscila, a gente já está chegando aqui à reta final do nosso programa. Eu falei com você que passava rápido. Nosso programa infelizmente, é uma horinha, né? Deveria ser mais. Talvez aí para 2026 a gente vai pensar em aumentar a pauta, né? Porém, é bom que fica o gostinho de quero mais, né? E como você é membro aqui da nossa rede, as pessoas que estão assistindo, que são membros aí do Open Mind, a Priscila é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa extremamente participativa, então vocês também vão ter oportunidades de trocar com ela. Mas, Priscila, se você pudesse deixar aqui uma mensagem final para os membros do Open Mind, diretores e presidentes de grandes empresas, como diretora de RH que analisa perfis, analisa comportamentos e pensa em uma carreira, né, de forma fluida, que tipo de dica você daria para as pessoas que estão assistindo aqui a gente? Lúcio, a dica que eu tenho para dar, talvez ela esteja muito relacionada a gente não querer colocar essa capa que às vezes por muitos anos o mercado nos pediu, né? Que a gente seja heróis e heroínas, né? O lugar da liderança, quanto mais a gente cresce, mais solitário a gente está. Mas tem diferença entre ser solitário e estar numa solitude. Então, sim, temos reflexões, autoconhecimento que a gente tem que fazer nesse estado de solitude, de contemplação, de reflexão, mas é possível viver essa jornada da alta liderança coletivamente, com segurança, com parceria, com leveza. Então, não façam essa reflexão, não se vejam e não estejam sós, estejam numa solitude coletiva. Eu acredito que é isso. E agora você deixando também uma mensagem para os 3.500 colaboradores aí da FIP, os stakeholders que estão assistindo também. Ai, né? Então, delícia. talvez seja para alguns a primeira vez que está tendo a oportunidade de escutar a história da diretora de recursos humanos da FIP. Qual mensagem que você deixa para a turma lá da FIP? Turma FIP, time a FIP, né? Nosso querido CEO Sérgio Brasil e todos aqui quem eu represento. Tenho muito orgulho de estar aqui representando nossas 3.600 vidas que estão cuidando de outras vidas com muito respeito, com muita garra, com muita vontade de fazer a diferença, sobretudo porque a nossa empresa tem afeto. A gente celebra muito os nossos resultados, as mudanças que a gente passa por elas, porque a gente sabe que a gente faz isso juntos, com muito respeito e sempre com muita ética, com vontade de aprender, de estudar. Nós temos pesquisas científicas de grande destaque nos congressos, então eu quero agradecer vocês que acreditam em mim todos os dias e como alguém que está à frente do RH junto com o nosso CEO, mas que possa levar e representar para vocês respeito, saúde, autocuidado e segurança no que fazemos. Juntos a gente vai crescer sempre. Fantástico, parabéns. Priscila, muito obrigado pela Obrigada, sua vinda Lúcio. aqui a São Bernardo, para a gente poder ter essa conversa inteligente, essa conversa inspiradora, né, e conhecer um pouco da sua jornada e a sua visão aí sobre a área de gente. Você realmente é uma pessoa muito preparada, uma pessoa muito habilidosa também na sua comunicação, então realmente tem a minha admiração. Muito obrigado por ter compartilhado conhecimento aqui hoje. Obrigada, Lúcio. Muito obrigada pela acolhida, pela energia, pelos aprendizados nessa jornada. É aquela coisa que a gente sente que a nossa mão tá junto, né? Ninguém solta a mão de ninguém aqui nesse grupo Open Mind. Então, obrigada por apoiar. Pessoal, e a você que acompanhou esse episódio, vem acompanhando a gente ao longo do ano 2025. Eu quero agradecer imensamente a audiência de vocês.
O Open Mind vem ganhando relevância no mercado graças a pessoas como a Priscila, né, pessoas de altíssimo nível que acreditam no poder das conexões, e a você também que apoia, que acredita naquilo que nós estamos fazendo aqui com muito carinho, com muita atenção, há 6 anos, tentando engajar pessoas, tentando trazer conhecimento para as pessoas e tentando gerar oportunidades, tanto para as organizações quanto para as pessoas. Meu muito obrigado a você e estamos juntos aí também em 2026. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Open Mind Talks com Lúcio Júnior.